Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Júlio Antônio de Lima Neto. Vamos a mais um vídeo do exercício da apostila TAS, falando a respeito dos parâmetros do som. Tive a liberdade aqui de fazer uma pequena pesquisa para falar um pouco para vocês a respeito dos parâmetros do som. Então, o que é som? Som é uma onda capaz de se propagar pelo ar e pelos outros meios a partir das vibrações de suas moléculas. Essas ondas sonoras são percebidas por nós quando chegam no nosso aparelho auditivo. São traduzidos em estímulos elétricos e direcionados ao nosso cérebro, que é responsável por interpretar as diferentes características do som. Que características são essas? É sobre essas características e parâmetros que vamos falar nessa pesquisa. Estas que, quando prestamos atenção aos sons ao nosso redor, podemos perceber que ouvimos diversos tipos de sons e cada um deles é diferente um do outro. Podemos ouvir sons na natureza, podemos ouvir sons nos instrumentos musicais e até mesmo em aparelhos elétricos e etc. Ou seja, vivemos num mundo sonoro. E por meio desses parâmetros conseguimos diferenciar cada um destes sons. Eles podem ter as suas variações. Por exemplo, os parâmetros do som são caracterizados em altura, duração, intensidade e timbre. E vamos ver cada um desses parâmetros, e eu estarei dando exemplo de cada um para vocês. Altura. Altura é uma característica que nos permite distinguir sons graves e agudos. Está relacionada à frequência da onda sonora. Quanto maior for a frequência, mais agudo será. E quanto menor a frequência, mais grave é o som em que percebemos. O que acontece? Eu estarei dando um exemplo aqui com o meu instrumento. Então, vou te dar um exemplo aqui de altura. Então veja bem que acabei de tocar uma nota aguda e a outra grave. Este é um exemplo de altura, dos parâmetros do som. Podemos perceber que a altura também está relacionada ao tamanho dos corpos que vibram ao produzir o som. Exemplo, comparamos o som de um violino e ao som de um contrabaixo. Percebemos que o som do violino é menor, portanto esse será mais agudo. Outra coisa interessante lembramos que a altura também tem relação com a notação musical. Quanto mais a nota grave for, mais para baixo ela será da escrita. E na pauta, conforme as notas vão subir, mais será aguda. Então, quanto mais baixa a nota for, mais grave é. E à medida que ela for subindo, ela vai ficando mais aguda na escrita musical, numa pauta. Intensidade. Intensidade é um som que será forte ou fraco. Este é um parâmetro muito fácil de entender, e essa vibração pode também ser representada na notação musical. Se uma partitura estiver um F abaixo da nota, quer dizer que ela deve ser forte. E se estiver um P, deve soar com uma intensidade mais fraca. Quer dizer piano. Piano é mais fraquinho. Exemplo. Mais uma vez vou dar um exemplo para vocês.
Viram aí, pessoal? Podemos perceber no exemplo de intensidade que eu bati um pouco mais forte na corda e um pouco mais fraca na outra. Então, ou ela pode ser mais forte ou mais fraca. Então, esse é um exemplo de intensidade. E duração, né? Agora vamos para a duração. Este parâmetro permite distinguir os sons curtos e os sons longos. Percebemos o som que estará relacionado com o tempo da emissão das vibrações, né? Vou dar mais um exemplo com o meu instrumento. O exemplo de um som longo. Agora um som curto. Som longo, som curto. Um exemplo de duração. E agora o último parâmetro será o timbre. É o parâmetro que nos permite reconhecer a sua origem, ou seja, o timbre, a diferença personalizada. O som é por meio dessa característica que definimos a fonte que está produzindo o som, ou seja, né? Quando ouvimos um som, seja de violão ou algum instrumento, conseguimos identificar a origem daquele som, daquele timbre, de onde está vindo, né? Quando ouvimos um violão ou um cachorro latindo, podemos saber qual a sua fonte sonora. Produz o som por causa do timbre. Entendeu? Então, mesmo de olhos fechados, se eu estiver com o meu instrumento, você irá perceber que o som está vindo de um violão, né? E, por exemplo, eu consigo perceber que alguma coisa caiu ao chão. Então, a partir do momento do timbre, a gente consegue descobrir a sua origem. Beleza? Então esses são os parâmetros do som. Essa pequena pesquisa que eu fiz para vocês. Beleza? Espero que gostem. Muito obrigado.